Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste. Eu sou o pastor Ubiratã e que a graça e a paz de Deus esteja com você. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Hoje nós vamos trabalhar com o texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 12, do verso 9 ao verso 14. E aqui nós vamos colocar como tema a parábola da ovelha e da cova. Acompanhem comigo a leitura do texto. Mateus 12, do verso 9 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Nesse capítulo, todos nós podemos perceber uma nova discussão entre os fariseus, os doutores da lei, sobre o sábado. Eles estavam discutindo com Jesus. Você pode perceber o seguinte, que Jesus, ele novamente retorna à sinagoga. Jesus era alguém que frequentava a sinagoga, ele participava dos trabalhos, era um homem que tinha um interesse mesmo nas coisas de Deus, mesmo sendo Deus. Outra vez Jesus, então, tem um contato com esses fariseus. Se você for olhar aqui o texto anterior, e eu desafio você a fazer a leitura, teve um problema sério, porque Jesus e seus discípulos estavam no campo, eles estavam comendo as espigas, e colhendo e comendo, e eles foram questionados que não era lícito colher espigas porque era dia de sábado. Na verdade, esses homens, que eram os doutores da lei, os conhecedores de Deus, eles estavam aguardando um momento específico para colocar Jesus em xeque. Tudo por causa do dia do sábado, porque eles entendiam que o sábado era sagrado e que a penalidade poderia chegar até a morte. Interessante nós notarmos o seguinte, que a presença deste homem aqui, com a mão mirrada, na sinagoga, caiu como uma luva para os fariseus, porque eles sabiam muito bem que Jesus, ele não conseguia se conter ao ver alguém doente, porque ele via, ele já se prontificava, ele curava, ele ia em direção da pessoa que estava com problema. Você pode perceber também o seguinte, que nesse momento, segundo a narrativa do texto, um homem estava ali,
e eles estavam com o objetivo de acusar Jesus. E ocorreu uma pergunta: é lícito curar no sábado? A resposta de Jesus foi muito interessante. Ele foi conduzindo a conversa de uma certa forma em que ele levou os seus opositores a entender que eles estavam errados. Mas acompanhem comigo como foi o desenrolar dessa conversa. Jesus, antes de responder qualquer pergunta, ele leva aqueles homens a entenderem que eles eram hipócritas. Na verdade, eles eram hipócritas, desonestos. É incrível como aqueles homens tinham por objetivo pegar Jesus num deslize. Jesus sempre se preocupando com as pessoas, sempre curando as pessoas, recebendo as pessoas, demonstrando todo o amor de Deus, e aquilo incomodava aquela liderança. Realmente a palavra de Deus, quando ela é pregada genuinamente, quando ela é vivida genuinamente, ela incomoda até mesmo aqueles que estão dentro das igrejas. Mas vamos lá, Jesus, antes de dar alguma resposta, ele fez duas perguntas. A primeira: qual será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la? Vai deixá-la lá, naquelas condições? A maioria dos fariseus, se visse uma ovelha caída numa cova, não pararia para resgatá-la. Isso se a ovelha fosse do seu vizinho. Mas se a ovelha fosse dele, ele iria fazer todo esforço para retirar e resgatar aquela ovelha. Esse é o centro da ilustração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque qual a ideia? Qual de vocês vendo uma de suas ovelhas, vocês vão permitir que elas fiquem lá o dia todo? Vocês vão permitir que elas venham até morrer por causa da queda? Cada fariseu, convencido pela pergunta, sabia que eles iriam retirar a ovelha. Eles iriam trabalhar naquele dia para retirar a ovelha da cova. E sabe por quê? Porque diz assim a palavra de Deus, e essa máxima eles sabiam. A máxima do Antigo Testamento fala assim: olha, o justo olha pela vida dos seus animais. O justo olha para a vida dos seus animais. Se encontra no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 10. Isso nos faz entender o seguinte, que realmente eles iriam atender, eles iriam resolver aquele problema da ovelha na cova, porque eles sabiam que Deus já tinha orientado para cuidar dos animais, velar pelos animais. Outra questão é que eles não iriam, porque era sábado, olhar a lei para ver se realmente, olha, posso ou não posso. Havia há um instinto de auxílio da parte do homem em relação às pessoas. E aí que vai a questão da segunda pergunta de Jesus. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Olha, se vocês se preocupam com uma ovelha, vocês também podem se preocupar com o homem. Agora, se há desejo e vontade e preocupação com o animal, o ser humano não vale muito mais que um animal?
Nesse momento, Jesus fecha a conversa e aí se entende, se você comparar com o texto de Marcos, capítulo 3, quando fala assim, olha, vamos fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou não? Ou deixá-la? Jesus deixa claro o seguinte, olha, não só porque é sábado que eu vou deixar a ovelha lá, eu vou resgatar a ovelha. Não só porque é sábado que eu não vou ajudar as pessoas. É muito bom fazer o bem para as pessoas, estender as mãos àqueles que necessitam. Aquele homem da mão mirrada, há uma tradição que diz que ele era pedreiro. Então, aquela mão lhe fazia falta. E aí Jesus, olhando para aquela situação, ele cura o homem. Por quê? Porque todos os dias são dias para se fazer o bem. E o sábado também. O que nós entendemos aí é a questão do trabalho em relação ao sábado, é que o que realmente a lei recomendava e determinava é para não se realizar o trabalho no sábado, aquele que é comum durante a semana. Porque na verdade o sábado foi estabelecido para o homem descansar, para o homem buscar a Deus, para o homem ter um contato com Deus. Da mesma forma hoje, nós não guardamos o sábado, mas guardamos o domingo. O domingo é um dia separado? Sim. O domingo é um dia em que nós temos toda uma possibilidade de irmos à igreja para aprender, para adorar, para buscar a Deus. Agora, se você perguntar, é pecado comprar alguma coisa no domingo? Meu querido, eu creio que não. O que não pode é a nossa mente ficar fechada como aqueles homens. Porque a visão deles era uma visão religiosa. E uma visão religiosa, ela é estreita, ela é pequena, ela é perigosa. Ela não permite ver além das coisas, além da realidade. O domingo é um dia que nós temos de folga para buscar a Deus com tranquilidade, ir à escola dominical, ir para o culto, fazer as nossas leituras bíblicas, que às vezes durante a semana toda nós corremos tanto que às vezes nós não temos um tempo maior para a leitura da palavra de Deus. Outra questão que eu posso colocar aí e ver no texto, este homem da mão ressequida, ele estava onde? Na sinagoga, junto com as pessoas que foram lá adorar a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, ouvir da leitura da palavra de Deus. E aquele homem foi agraciado, porque onde ele estava? Na casa de Deus. Se ele tivesse faltado ao trabalho do sábado, daquele dia, ele não iria ficar curado. Sabe, meu amado, às vezes as pessoas desprezam a casa de Deus, desprezam a comunhão, desprezam as orações, desprezam o ouvir e adorar a Deus por aquilo que Ele fez e tem feito. Olha só a importância da igreja. É na igreja que eu sinto aquela paz, é na igreja que eu sinto o amor dos irmãos, é na igreja que eu sinto toda uma comunhão que me faz olhar para a semana que eu já estou adentrando, porque eu sei que a semana vai ser difícil. Mas eu sei muito bem que quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, as demais coisas serão acrescentadas. É assim que eu vou concluir essa mensagem. Enquanto alguns preocupados
com o legalismo. Jesus preocupado com a vida. Se de um lado as pessoas vão à igreja apenas por ir, apenas para participar, para livrar a sua consciência, porque ele é religioso, tenha certeza que outros vão para adorar a Deus. E este é o propósito da igreja, ser um instrumento de Deus para o ensino, para a libertação da pessoa. Claro, muito mais na vida espiritual, mas Deus também liberta as pessoas dos seus problemas físicos, financeiros, emocionais. Meu querido, olhe a casa de Deus com bons olhos. Olhe a igreja como um lugar em que Deus permite que você compareça para ser abençoado. Eu quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado porque nós temos a liberdade de ir e vir neste país. E por isso nós rogamos, ó Deus, que toda essa liberdade possamos ter, ó Pai, a cada dia. Muito obrigado porque a igreja está com as portas abertas para receber todas as pessoas. Todos nós necessitamos de Ti, da Tua palavra. Entendemos que a igreja, ó Deus, é um local em que abriga pessoas com problemas, com pecados, com dificuldades, com crises. E nós entendemos que ao participarmos dos trabalhos da igreja, da leitura, da oração, da comunhão, do partir do pão, as nossas vidas vão se restabelecendo, vão se fortalecendo. O Senhor vai abrindo as portas e vai nos abençoando no decorrer dos dias. Que tenhamos, ó Deus, amor, vontade e desejo de estar presente na Tua casa. Abençoa aqueles que nos assistem e que também, ó Deus, tenham o interesse de participar dos cultos. Tu és o Deus bondoso e o Senhor atende às nossas orações. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.